Na paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos aqui para mais uma semana, mais um dia de aula. Nós estamos falando nesse primeiro trimestre de 2025 em defesa da fé. O assunto é em defesa da fé. E hoje, especificamente, nós estaremos falando sobre nós sermos cristãos, conforme nos traz a revista da CPAD. E hoje nós traremos muitas informações a respeito disso. A cada aula que nós tivermos, nós estaremos especificando um tipo de heresia, algum tipo de comentário que venha atrapalhar a nossa relação com Deus e atrapalhar a relação da comunidade em geral com Deus e com as suas escrituras. Mas vamos entrar no assunto. É bastante extenso, vou trazer um resumo para vocês aqui. Todas as aulas nós traremos um resumo o mais equilibrado e o mais sintetizado possível. Mas já entrando aqui no assunto desta segunda lição que nós estamos fazendo, meus amados, nós precisamos entender primeiramente que ser cristão significa que nós fomos salvos pela graça de Deus. Exclusivamente pela graça de Deus. Mas muitas pessoas ainda, elas pensam que nós devemos guardar o sábado, elas pensam que nós temos que observar aquele cerimonialismo judaico e as leis. E eles afirmam, meus irmãos, que isto é um mandamento para todas as pessoas, para todas de um modo geral. Mas hoje nós iremos aprender que ser cristão é muito diferente disso, vai muito além disso, meus amados. Porque viver como os judeus, nós até respeitamos, agora ser nos imposto que nós temos que viver e temos que ter os costumes deles, já fica difícil, né? Não tem como, não cabe a nós pelo entendimento que nós tivemos através das escrituras sagradas. Então, nós reconhecemos de fato as promessas de Deus para este povo abençoado, mas nós somos cristãos como veremos hoje, não somos judeus. Então, para esclarecer um pouco para os irmãos aí, vamos dizer assim, vamos trazer aqui a questão, o que é de fato ser cristão. E já de cara nós vemos aqui na Verdade Prática este escrito, e eu vou falar para os irmãos. A Verdade Prática aqui, meus amados, ela nos diz que o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com o Cristo, uma religião de relacionamento pessoal com o Cristo, e com o Cristo ressuscitado, e não com um conjunto de regras e ritos que são de uso praticamente obrigatório para nós conseguirmos essa comunhão com Deus, né? Então, ser cristão é exatamente isso. Ela coloca essa diferença. Então, não são os ritos, não são as regras que nos vão levar a Deus, mas simplesmente a graça de Deus. Jesus, meus amados irmãos, ele se fez carne e se deu em sacrifício para todos nós. Para todos nós. Ele se pôs como sacrifício em nosso lugar, nos libertando. E nós entendemos e já aprendemos, e é fato, que a fé em Deus e a sua graça é suficiente para cada um de nós. O véu, meus irmãos, ele foi rasgado de alto a baixo, e a nossa decisão por Cristo nos leva, pelo amor, a Ele. Ou seja, é uma contínua santificação. É uma contínua santificação. Pelo nosso amor a Ele, nós vivemos em santificação. E não precisamos de regras, de métodos. Tudo é feito pelo amor. Nós precisamos aprender que, embora, meus irmãos, o cristianismo tenha nascido ali em um conceito judaico, lá em Jerusalém, ele não é judaico. Não tem por que se obedecer às leis, as regras, os costumes, as festas, né? Então, por não ser judaísmo, por nós não fazermos, não praticarmos tudo isso, é que nós não somos uma seita. Se nós estivéssemos ali imitando os judeus sem sermos judeus, aí sim nós poderíamos nos tornar uma seita. Ok? Então, nessa lição, nós veremos esta transição
entre as ideias e as práticas judaicas para a doutrina do Evangelho da Graça. Evangelho da Graça que nos foi apresentado por Cristo. Por Cristo, que fique bem claro para os irmãos, porque nós veremos ali uma diferenciação entre nós e eles, que fará muito sentido para os irmãos. Então, houve naquela época, meus queridos, a necessidade de muita sabedoria por parte dos primeiros cristãos, para poder lidar com todas as mudanças que estavam sendo introduzidas ali pelos ensinos de Cristo. Ok? E para que com isso não houvesse confusão entre a lei de Moisés e a graça de Cristo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e nós aprenderemos isso. E assim foram estabelecidos limites entre o judaísmo e também o cristianismo. Na época, meus amados, predominava entre os primeiros cristãos uma tendência muito grande de se manter os costumes dos judeus. Houve inclusive uma pressão enorme por parte dos judaizantes que se opunham ao Evangelho da Graça. Eles se opunham, inclusive, meus amados, com ameaças à liberdade cristã, com distorções dos ensinos dos apóstolos, especialmente tem muitas outras coisas, mas especialmente com relação ali na relação entre salvos pela graça e a circuncisão. Nós não precisamos nos circuncidar. Então eles viam muito problema nisso. Existia também muitas restrições alimentares. Nós podemos ver isso lá em Atos 15:1, Levítico 11. As leis eram para os judeus, era para eles. Eles tinham que cumprir essas leis. Nós não, nós fomos libertos em Cristo. Agora hoje, meus amados, hoje esses ataques eles continuam, e é por isso necessário que se faça uma profunda reflexão sobre a qualidade da pregação que está predominando hoje no nosso meio e comprovar se de fato essas pregações são fiéis às doutrinas das Escrituras Sagradas, ou se elas são simples tentativas de desviar a fé dos indoutos, aquelas pessoas que têm menos conhecimento da palavra de Deus. Vale aqui alertar para o fato de que a palavra espiar, conforme no texto de Gálatas 2, ela se refere a observar para um eventual ataque. E no caso, é atacar a liberdade em Cristo que nós estávamos tendo. Então, a palavra espiar, ela se diz em olhar e ver, buscando nela a oportunidade para atacar, para poder mudar essas coisas. Irmãos, o texto sugerido está em Gálatas 2, de 1-9 e mais o 14. Mas nós precisamos contextualizar o texto de Gálatas todo. Então nós não faremos essa leitura, porque nós vamos fazer uma contextualização geral, nós vamos dar uma olhada geral na perícope, inclusive de Atos dos Apóstolos, sugerida pelo nosso autor, mas também em cima de estudos que foram feitos por nós aqui. Gálatas, meus amados, ficou conhecida como a carta magma da liberdade cristã, porque ela se sobressai no combate ao farisaísmo e ao legalismo judaicos. E assim ela vai buscar preservar ali um cristianismo puro, com base na justificação pela fé, pois nós sabemos que nós somos justificados pela fé. Entendam, irmãos, que nós cristãos consideramos o judaísmo uma religião separada das demais, separada das outras. Nós precisamos entender isso. Então nós consideramos, sim, os judeus irmãos, uma religião separada das demais religiões. Nós precisamos lembrar aos irmãos que os primeiros cristãos, eles eram judeus. Eles eram judeus e que nós, os gentios, passamos a fazer parte dela, passamos a fazer parte desta religião que surgiu primeiro ali em meio aos cristãos a partir de Cornélio, lá em Atos 10, 45, 48.
E como nós sabemos também, a salvação ela vem dos judeus. É certo isso? Está lá em João 4:22. Todos nós sabemos que Jesus ele era judeu, judeu de nascimento, conforme houvera sido profetizado no Antigo Testamento, que vale para nós também, em todos os aspectos de conhecimento, de ensino, não tenham dúvida disso. Portanto, amados, o Deus de Israel, ou o Deus dos judeus, tá? Aquele Deus lá de Êxodo 34:23, é o mesmo Deus eterno e único de nós, que somos cristãos. E que fique certo, meus irmãos, que Israel, ele se curou da idolatria lá no cativeiro. E aí eles permanecem fiéis até os dias de hoje. Não fique dúvida com relação a isso para os irmãos. Mas ainda existe uma diferença, e nós vamos pontuá-la durante o transcorrer da nossa aula aqui. A nossa diferença com relação a eles, meus amados, é o que? É o conhecimento, porque eles conhecem a Deus por tradições, pelas escrituras, pelo culto. É desta maneira, mas não em espírito e em verdade como nós. Eles entendem Jesus como um profeta e não como o Messias, o Salvador que nós entendemos e conhecemos. E assim, eles o rejeitaram, acabaram por rejeitar a Jesus, conforme está em 2 Coríntios 3, de 14 a 16 e Mateus 23, de 37 a 38, meus amados. As Sagradas Escrituras, elas, para os judeus, nós já estudamos isso, elas são constituídas pelo Antigo Testamento. Isso nós lemos, né, Romanos 3, 1 e 2, 2 Pedro 1, 19 e 21, então nós sabemos que elas são constituídas do Antigo Testamento e nós já estudamos nas aulas passadas sobre isso. Eles desqualificam o Novo Testamento, agora é a novidade para nós aqui. Eles desqualificam o Novo Testamento, ok? Não se esqueçam disso, eles não têm o Novo Testamento como escrituras. A organização dos livros deles são apenas do Antigo Testamento. Tá? Então a organização e o total deles são diferentes do nosso, mas o texto é o mesmo, não muda nada, como nós já estudamos, volto a afirmar, em aulas passadas. Apenas para trazer novamente para os irmãos, eles têm a Torá, que é o livro da lei, ou seja, os 5 livros de Moisés, eles têm o Neviim, que são os profetas, livro dos profetas, Josué, Josias, Reis, e entre outros, não vou falar todos, também não me ocorre todos aqui. Nós temos também o Ketuvim, que são os escritos, ou seja, as escrituras hebraicas, são os salmos, provérbios, entre outros também. Irmãos, nós sabemos que o povo de Israel é de fato um povo eleito por Deus. Eles são sacerdotes para levarem o conhecimento de Deus a outras nações, nós sabemos disso. Porém, como nós sabemos também, eles não creram em Jesus. Eles não creram em Jesus. Porém, nós, cristãos, entendemos que Jesus é o único caminho e que é preciso uma mudança de coração em nosso ser para que nós possamos reconhecê-lo e ter ele dentro de nós. Hebreus 7, de 14 a 28. Vamos parar por aqui, senão eu acabo entrando dentro do contexto do que o autor estabeleceu e aí eu acabo mexendo um pouco mais nas coisas, né? Então, meus amados, com isso que eu falei para os irmãos agora, tem uma pequena resumida, vamos entrar no primeiro assunto para que não embaralhe a cabeça dos irmãos aí, porque é difícil e é complicado entender certas coisas, né? Então esse primeiro assunto, ele nos fala sobre prevenir, meus irmãos, da tendência judaizante, porque, como nós já falamos, os primeiros membros da igreja, eles eram judeus, então com certeza eles carregavam em si aqueles costumes e aquelas coisas que eram feitas anteriormente, né? Mas com o tempo e a expansão, não ficaram apenas os judeus, se agregou ali muitos romanos, muitos gregos, e assim outros foram sendo somados, inclusive os gentios, e foi nesse contexto, meus irmãos, que surgiram os judaizantes. E quem são e o que são esses judaizantes?
Esses judaizantes eram judeus que se convertiam ao cristianismo, mas que devido à sua origem farisaica, eles insistiam que os cristãos convertidos, ou seja, os gentios, os gregos e os romanos que se converteram, deveriam viver de acordo e mantendo a lei e as crenças deles, as crenças e as leis judaicas. Mas Paulo, ao retornar ali da sua primeira viagem missionária, ele ficou sabendo que as igrejas da Galácia haviam adotado esse legalismo judaico. O termo usado é iodaizo. Iodaizo, que significa o quê? Que eles estavam vivendo como judeus. Além de crerem em Jesus, além de terem a sua fé em Jesus, eles viviam como judeus, como lhes era imposto, como se fosse uma regra pelos judaizantes. Amados, nós precisamos entender que esses ritos e costumes judaicos que estão lá em Gálatas 2:4, eles não valem para nós que cremos em Cristo. Eles não creram em Cristo, eles não aceitam o Novo Testamento. Nós cremos em Cristo, nós sabemos de toda a verdade. Então, os judeus, veja bem, os judeus convertidos, meus irmãos, eles aceitaram a Cristo. Eles aceitaram e aceitam a Cristo, mas eles querem impor aos não-judeus elementos judaicos. Tá? E isso como uma necessidade em conjunto com Cristo para a salvação, o que não é verdade. O que não é verdade. A fé em Cristo, a fé em Cristo para nós já basta, não é isso, meus irmãos? Mas vamos entender um pouco melhor isso, entender um pouquinho mais. Nós vemos que Paulo, ao fugir dos judeus, ali de Damasco, lembre-se que ele estava indo para Damasco, aí Jesus falou com ele, e ali em Damasco ele ficou ali por mais ou menos ali uns 3 anos, e ali ele falou com eles e tudo, mas ele ao fugir dali de Damasco, porque ali ele começou a ser perseguido também, isso está lá no capítulo 1, versículo 18, ele foi para Jerusalém. E ali em Jerusalém também tentaram matar ele, por quê? Por causa dos testemunhos dele em Cristo. E aí ele pegou e foi para Tarso, que é a sua cidade natal. Isso está em Atos 9:30. E 9:30, ali na Arábia. E aí, meus amados, 14 anos, ou seja, aqueles 3 mais ou menos ali uns 12 anos, mais uns 3, que não era 3, era 2,5. Então, mais ou menos ali deixando redondo, seria isso. Então, 14 anos depois da sua conversão, ele volta pela segunda vez para Jerusalém. Isso está lá em Gálatas 2:1 e 2. Barnabé e Tito, meus irmãos, faziam parte desta comitiva dele. Barnabé tranquilo, porque Barnabé ele era judeu natural ali de Chipre. Mas Tito, meus irmãos, ele era grego. E isto era um risco muito grande para Paulo, porque os judaizantes queriam que Tito fosse circuncidado, o que não ocorreu. O que não ocorreu. Mas Paulo, pelo que se percebe, levou Tito para mostrar a eles que Paulo, era o apóstolo dos gentios. Coloco isso para os irmãos como uma hipótese. Então existe a hipótese de ele ter levado ele para que eles entendessem que ele era o apóstolo dos gentios. E com isso, meus irmãos, eles viviam confrontando Paulo, onde quer que ele estivesse ou fundasse igrejas, os judaizantes iam ao seu encalço e iam despregando tudo aquilo que ele pregava. Ele falava, eles iam lá e desfalavam tudo aquilo. Tudo o que Paulo pregava, meus irmãos, era novo. Era novo, então as pessoas entendiam, reconheciam, viviam aquilo, mas quando os judeus vinham com as coisas costumeiras deles, colava, eles falavam, poxa, é fato, é verdade, é a lei de Moisés, é isso, é aquilo. Então havia esse conflito. Então eles apresentavam isso tanto para os judeus quanto para os gentios convertidos. E Paulo, inclusive, em sua tolerância, né, com os fracos na fé, ele chegou até a circuncidar a Timóteo. Veja bem, não falei de Tito, agora estamos falando de Timóteo. Isso está em Atos 16, no versículo 3. Mas ocorre que nesta reunião que ele fez em Jerusalém, lembram-se que eu falei que ele foi para Jerusalém? Nesta reunião que ele fez
ali em Jerusalém, ele não cedeu em nada. Isso está lá em Gálatas 2:5, porque havia o risco da fé cristã se tornar uma mera seita judaica. Vamos usar o termo seita aqui nesse nosso estudo de hoje. Vamos lá. Então, estava ali, meus irmãos, em jogo a verdade do Evangelho e o futuro do cristianismo. E isto o levou a ser contundente em sua defesa do Evangelho. Paulo e Barnabé, eles foram muito pressionados pelos judaizantes, que eram chamados de falsos irmãos. Estavam ali no meio, mas não eram verdadeiramente irmãos, porque eles se infiltravam, inclusive em reuniões. Nesta reunião, inclusive, Gálatas 2:4 fala sobre isso. Eles eram inimigos da fé cristã, inimigos do Evangelho, porque eles não criam no Evangelho, o Novo Testamento, né? E então eles não criam no próprio cristianismo. Então eles eram inimigos de tudo isso. Acredito que vocês aqui já perceberam que nós estamos falando de judeus, tanto convertidos que eram convertidos, mas queriam manter as suas tradições, mas também estamos falando daqueles que não eram convertidos, aqueles radicais que vinham atacar, que vinham lutar contra isso. Faziam ali, naquele momento, o papel que Paulo fez anteriormente, não é verdade? Vocês vejam, hoje Paulo era perseguido pelas pessoas e antigamente ele que perseguia. Então vejam bem o que Jesus, o que Deus faz na nossa vida, não é verdade? Mas vamos lá, vamos prosseguindo, vamos para o nosso segundo assunto. Esse segundo assunto, meus amados, neste segundo assunto, Paulo deixa claro o fato de que a tendência judaizante apareceu muito cedo mesmo. Antes mesmo da primeira viagem missionária que ele fez, talvez até ali na Antioquia da Síria, já tinha essa tendência. Nós percebemos isso pela tensão da reunião de Paulo lá em Jerusalém, depois da sua conversão em Cristo. Nós já percebemos isso. Ele já começou a ser perseguido desde o começo, né? Nós vemos isso lá em Atos 11, de 27 a 30, nós vemos em Gálatas 2, de 1 a 3. Irmãos, as igrejas fundadas por Paulo e Barnabé na província romana da Galácia, em sua primeira viagem, foram contaminadas. E ele discorre bem sobre isso nos capítulos 13 e 14 de Atos. Se vocês puderem ler, ele discorre a respeito disso. Isso iniciou em 46 depois de Cristo e terminou ali mais ou menos em 48 depois de Cristo. Ok? Então esse é o período em que essas coisas aconteceram. Ali eles estabeleceram, meus amados, igrejas em Chipre, na terra natal de Barnabé, que foi em Perge, na terra natal de Barnabé, desculpem, foi em Perge também, na Panfilha, na Antioquia da Psídia, lá em Icônio. Tá? E assim, com essa hostilidade que eles eram recebidos de um motim, tanto dos judeus como dos gentios, eles partiram, fugiram dali para a Licônia. E ali eles fundaram na Licônia as igrejas em Listra, em Derbe. Dali eles retornaram para a Antioquia da Síria. Durante esse retorno, é bom nós acrescentarmos isso, que durante esse retorno eles confirmaram as igrejas, eles foram confirmando ali em Listra, Icônio, Antioquia da Psídia, e ali ele estabeleceu nelas o quê? Pastores locais. Foi colocando e deixando pastores, pessoas que estavam ali e iriam começar a administrar essas coisas, conforme está em Atos 14, 22 e 23. Ocorre, meus amados, que Paulo ficou surpreso e indignado com a rapidez da mudança de pensamento deles. O que ocorreu logo após o término dessa sua primeira viagem. Quando nós lemos no texto que ele se maravilhou com aquilo que estava acontecendo, esse maravilhou aí é no sentido inverso. Ele não ficou maravilhado, feliz, ele ficou maravilhado assim, abismado. Ele ficou estupefato com o que estava acontecendo. É dessa maneira, Paulo ele ensinou o evangelho do Salvador Jesus. E os judaizantes despregavam
o que ele pregou, acrescentando a necessidade de ritos, meus amados, acrescentando a necessidade de ritos e costumes para que eles pudessem ser salvos mesmo estando em Cristo. E assim Paulo chamou os Gálatas que aceitaram essas coisas como desertores. Desertores, que vem do verbo matisteste, que significa o quê? Deixar, abandonar, virar a casaca, mudar de pensamento. Ou seja, aqueles irmãos, meus amados, eles estavam abandonando a única verdade, abandonando a sua fé em Cristo, que é a única verdade que nós temos e podemos viver. E aí eles passaram, meus irmãos, a viver de acordo com os costumes dos judaizantes. Se declaravam cristãos, mas passaram a viver de acordo com os costumes judaizantes. Como, por exemplo, a circuncisão dos gentios, que estavam já convertidos ao cristianismo. Isso está lá em Atos 15, de 1 ao 5, 15, de 1 ao 5. Ou seja, com isso, não só com a circuncisão, mas também com os outros costumes, como a alimentação, nós vamos falando de acordo com o que a aula vai nos apresentando aqui. Mas isso significa que eles estavam reduzindo a fé cristã em uma mera seita judaica. Em uma mera seita judaica, meus amados. Eles deixaram de entender que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário era o suficiente para sua salvação. E eles começaram a entender que se precisaria de complementos para que houvesse a salvação, o que não é verdade. Todos nós sabemos disso. Todos sabemos que a salvação veio pelo exclusivo sacrifício de Cristo e pela sua graça. Irmãos, qualquer coisa que se acrescentar a isto é anátema. Anátema significa maldição. Qualquer coisa que se acrescentar a isto é maldição. Nós precisamos entender essas coisas. E com isso, meus irmãos, os apóstolos foram levados a convocar uma assembleia para poder tratar deste assunto. E esta assembleia ela ficou conhecida como Concílio de Jerusalém. Ela ocorreu logo após o término desta viagem de Paulo. Acabou a viagem, eles já trouxeram esse concílio e já se marcou esta reunião. Meus irmãos, a gente fala e acaba repetindo o assunto para que vocês entendam e se afirmem cada vez mais na fé, né? Mas havia naquela época muita controvérsia do modo de viver desses novos crentes. Eu volto a afirmar isso aqui. Os judaizantes eles queriam verdadeiramente impor as práticas judaicas para a salvação a eles. Os novos convertidos estavam sendo atacados por isso. Aqueles judeus que se convertiam, eles já entravam trazendo isso e queriam impor essas coisas. Então, nesse concílio, houve um grande debate entre todos, até que Pedro tomou a palavra. E ele se lembrou ali de Cornélio, ele alerta que Jesus havia chamado os gentios, sim. Jesus chamou os gentios, sim, Cornélio, através de Cornélio. Era, portanto, ele a autoridade para o assunto. Então ele se colocou também como um apóstolo dos gentios. Então ele era também autoridade para o assunto. Haja visto o fato também de que os gentios teriam recebido o Espírito Santo lá no Pentecostes junto com os judeus. Nós não podemos nos esquecer disso. Isso denota que não há diferença entre estes, porque ambos, judeus e gentios, foram convertidos a Cristo, sendo também eles purificados pela fé em Jesus. Atos 15, 9 nos fala profundamente sobre isso, eu vou dizer dessa maneira. Pedro ele deixou claro que sequer os judeus, eles mesmos, os próprios judeus, eles não conseguiam lidar com o jugo da lei. Eles não conseguiam carregar o peso da lei sobre os ombros deles. E assim ele confronta os judeus, dizendo que nem eles mesmos suportavam. Por que eles queriam, então, impor aos discípulos de Cristo o mesmo jugo?
desta maneira, meus amados, ele desqualificou os judaizantes que estavam ali indo contra eles nessa reunião. Isso está em Atos 15, 5. Ele reafirmou que todos, vejam bem, meus amados, ele reafirmou que todos são salvos pela graça do Senhor Jesus e não pelas obras da lei, independente da sua etnia. Ele usa ali as mesmas palavras que Paulo em 2,16, e com isso ele vota contra os judaizantes. Isso significa dizer que os judaizantes eles faziam uso ilegítimo da lei, porque eles usavam esta lei como fundamento para a aceitação diante de Deus, e isso não existe. A salvação é pela fé, a salvação é pela graça. Meus amados, na verdade, a verdade do Evangelho de Cristo é que a salvação ela vem pela fé. Este é o único meio de se receber a justificação. Quem crê e tem verdadeira fé em Cristo é salvo pela graça de Jesus. É salvo, meus amados. Todos nós estudamos, todos nós sabemos isso. E assim Paulo e Barnabé foram testemunhas vivos de como Deus tratou com os gentios de uma forma extraordinária ali. O que provou que as tradições judaicas não servem para a salvação. Tiago, o pastor da igreja de Jerusalém e líder do conselho, ele também corrobora com o discurso de Pedro. Tiago atesta que a igreja fiel e verdadeira, ela é constituída de judeus e gentios, desde que convertidos de fato ao cristianismo. Este é o povo escolhido de Deus, porque Jesus determinou que se pregasse o evangelho a todas as nações, conforme Mateus 28, 19, Lucas 24, 47, Atos 1, 8. Nós já lemos, estudamos vastamente essas coisas. E aqui, irmãos, nós percebemos que Tiago, ele chama, só para vocês verem como as coisas vão ficando claras, né? Tiago, ele chama Pedro de Simão, o que deixa claro também que o Tiago não era entendido por Pedro como uma pedra, e como reivindica ali a Igreja Católica. Então, essas coisas vão ficando muito claras. Tá? Então, Pedro ele não é o Papa, meu Deus! Ele não é Papa, isso é romano, isso vem de Roma, e nós acabamos, muitas pessoas aqui entendendo as coisas e agregando coisas na nossa religião. A nossa religião é a fé em Cristo, meus amados. Tá? É a fé em Cristo. Então, meus irmãos, nós precisamos prestar muita atenção em todas essas coisas. Que fique claro que, à luz da Escritura, as 3 características de Israel são aplicadas também à igreja. Então veja bem, por isso nós estamos falando, nós somos tipo co-irmãos, vamos dizer assim, somos irmãos em Cristo, sem dúvida nenhuma, mas somos co-irmãos nesse sentido. Eles têm alguns ritos e costumes que nós não temos e não precisamos ter. Como eles também não precisam, aceitando a Cristo como Salvador, aquilo tudo para eles pode pode deixar de ser, deixa de ser uma obrigação, é feito tudo com gosto, é assim que eu quero dizer, é feito pelo amor, pela comunhão, é isto que o Evangelho de Jesus prega para nós. A lei está lá, ela é boa, ela é saudável, ela é salutar, tá? Ela nos desperta. Só que quando nós estamos de fato em Cristo, quando nós vivemos pela fé em Cristo, pela graça de Deus, quando nós verdadeiramente nos entregamos, tudo aquilo se cumpre no amor, tudo aquilo se cumpre no relacionamento, tudo se cumpre na voluntariedade, na sinceridade de coração. É desta maneira, meus amados. Não sei como explicar melhor para vocês isso. Existem as leis? Existem. Elas são boas, ótimas, são boas. Nós tomamos conhecimento através delas do que é certo e do que é errado. Só que nós não podemos cumprir esta lei por uma obrigação, por um sentimento de que se eu não fizer, eu sou condenado, se eu não cumprir.
Sabe, nós precisamos aprender que o Evangelho de Cristo, ele nos liberta da lei, fazendo o que conosco? Nos trazendo a verdade, o amor, o relacionamento. Eu tenho que crer de verdade, eu tenho que ter fé, eu tenho que me abastecer do amor de Deus, e assim tudo o que é exposto a nós como necessidade divina ou cobrança divina para nós é feito através do nosso amor, é feito através do nosso relacionamento. Tá? Então, nós sabemos também, eu não vou me alongar mais nisso, se alguém ficar com dúvida, basta perguntar que eu vou esclarecer mais. Eu falo as coisas aqui meio como é que eu vou dizer para vocês? Eu falo as coisas aqui meio que dentro do contexto, mas de repente alguém pode não entender como eu gostaria, como ela gostaria, então pode me perguntar que eu respondo. Que fique claro também para os irmãos que, à luz das Escrituras, existem 3 características de Israel. Né? E essas 3 características de Israel, meus amados, elas são também aplicadas à igreja. Nós somos geração eleita, nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa. Isso está lá em 1 Pedro 2,9. E Paulo, ele se aprofunda muito sobre isso lá em Efésios 3. Então é muito bom que os irmãos leiam. Eu não vou fazer leitura aqui dessa magnitude para não atrapalhar a nossa aula no sentido de tempo, porque eu sei que os irmãos têm tempo também. Vocês tomam do seu tempo para poder aprender um pouco mais de Deus. Mas leiam Efésios 3, vocês vão aprender muitos. Mas vamos também falar um pouco, meus amados, sobre os costumes dos judeus. Vamos tentar acrescentar aqui. Os judeus, meus amados, desde os tempos ali de Noé, têm os seus costumes e têm a sua relação com Deus apresentada no Talmud. Tá? Então o Talmud é para eles como se fosse assim os requisitos de Deus para a humanidade. E alguns destes são vamos lá, a guarda do sábado, a observância rigorosa do kashrut, que seria o conjunto de leis alimentares do judaísmo. Ele defende como se pode comer, como se preparar, como se consumir estes alimentos. Também o seguir partes dos ritos da sinagoga, tipo o uso de shofar, ou trompa, né? O uso de talit, que é aquele chale usado para se fazer a oração, o kippar usado sobre a cabeça dos judeus, isso além da circuncisão, que era exigida por eles. Ou seja, vários desses costumes vieram desde antes de judeus e gentios, antes que judeus e gentios fossem definidos. Né? Mas o que nós precisamos saber é que a passagem bíblica de Apocalipse 3:9 deixa muito claro que alguns se diziam judeus, só que na verdade não eram. Porque ser judeu, meus amados, está restrito a uma raça, está restrito ali a uma etnia, ou seja, é a cultura de um povo. Significa também uma religião. Qualquer maneira diferente que se tenha disto não vai tornar ninguém um judeu. Ainda que por mais que você queira se tornar ou se parecer com um judeu, você não vai ser. Você não vai ser, você não pertence à raça deles, à etnia deles. E de repente você fala, eu vou usar a cultura deles, vou usar a religião deles, aceitar a religião deles. Ótimo, mas você não vai ser um judeu. Isso está restrito a uma raça, a uma etnia. Portanto, se o cristão se utilizar dos costumes judaicos e ao cultuar Deus, vamos dizer assim, é o mesmo que ele estar entendendo, vejam bem, que fique bem claro para os irmãos, que a graça de Cristo não é suficiente para salvá-lo. Seria como se a lei de Moisés fosse um complemento para a salvação, e nós já falamos sobre isso, nós sabemos que não é assim. Nós somos salvos pela graça. Meus irmãos, nada feito por mãos humanas, exceto movido pela fé em Cristo, pelo amor e com a intenção única de servir a Deus, te salva. Nada. Entendam
isto de uma maneira melhor, se vocês quiserem, lendo o capítulo de 8 a 10 lá de 1 Coríntios, esclarece muito a respeito disso também. Capítulos de 8 a 10 de 1 Coríntios. Mas sintetizando muito aqui para os irmãos, eles deixam claro ali que todas as nossas palavras e atitudes podem glorificar ou profanar o nome de Deus. E isto nós vemos também lá em 1 Coríntios 6:20, em Colossenses 3, de 17 a 23. Mas tem bastante texto. Não vou ficar colocando todos para os irmãos. E lá diz mais ainda, meus amados, que um coração agradecido consagra tudo ao Senhor. E nós vemos isso também lá em 1 Timóteo 4:4, Romanos 14:6, Efésios 5:20, ok? Então nós temos muitos textos para corroborar com tudo isso que nós estamos falando aqui. Amados, entendam que nenhum outro povo, vejam bem, recebeu as orientações apresentadas em Êxodo, ou sejam, as leis de Deus, isto é, exclusividade do povo de Israel, é exclusividade deles. Ok? Tenham isso em mente. Tá? Se nós cumpríssemos, meus amados, estas, entre outras exigências, isso reduziria o cristianismo a uma mera seita judaica. Não tenham dúvida disso. Lembre-se, portanto, que a identidade do povo de Deus vem sob a nova aliança formada em Cristo. Tá? 1 Coríntios 11:25 diz isso. Tá? E também é nítido, meus amados, pela Escritura, que os três, tanto judeus como gentios, como a igreja, são três classes distintas e elas englobam toda a humanidade. Qualquer pessoa do mundo pertence a uma dessas três classes, que são distintas entre si. Qualquer um destes, meus irmãos, será salvo exclusivamente pelo firmado na nova aliança, inclusive os judeus, ou seja, pela fé e santificação debaixo da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de fazer aqui um adendo interessante para os irmãos. O termo cristão, ele surgiu até como zombaria naquela época, por ignorância por parte dos pagãos lá de Antioquia, está em Atos 11:26. Isso. E este termo pegou de fato, mas ele pegou de uma maneira diferente. Ele pegou assim, ressignificado. Ele veio com um significado de redenção. E essa redenção nós ostentamos ela com orgulho e honra até os dias de hoje. Um outro exemplo também é o nome Nazareno, Jesus de Nazaré. Por quê? Nazaré era uma cidade pequena, não tinha nada, então era um sinônimo de desprezo. Tá? Então era tida como uma cidade de pessoas pobres, mas aí com o passar do tempo, ambas as palavras, tanto cristão como nazareno ou Jesus de Nazaré, né, meus amados, elas foram tomadas como títulos honrados e gloriosos, que enche a nossa vida e alegra a alma de todos nós, porque trata-se dos seguidores de Cristo, meus irmãos. E nós precisamos aqui aprender também que Cristo não é um nome próprio. É um outro detalhe que eu gostaria de acrescentar. As pessoas às vezes acham que Cristo é sobrenome de Jesus, ou Cristo é um nome próprio. Não, muitas pessoas pensam isso, mas não é. Então eles pensavam isso e muitos hoje em dia pensam, mas não é. Muitos pensam hoje assim, mas de fato não. Então hoje vai ficar esclarecido aqui. Cristo significa ungido ou escolhido por Deus. E esse nome é amplamente associado a Jesus Cristo, né? A Jesus. Então é Jesus o Cristo, portanto Jesus o escolhido, ou Jesus o ungido de Deus. Amados, o Senhor Jesus, ele nasceu conforme a lei. Fica muito claro isso em Gálatas 4:4. E ele viveu dentro da cultura judaica. Ele reconhece a escritura hebraica e a autoridade de Moisés. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Todavia, portanto, ele não pregou costumes judaicos e nem seus apóstolos judaizaram o mundo, meus irmãos.
porque ali estava em jogo a verdade do Evangelho. É desta maneira, não houve aulas dos apóstolos. Vamos falar mais profundo, não houve nenhuma aula do apóstolo Paulo ali de tetragrama no Areópago para explicar Jeová ou Javé, não. Na verdade, todos os apóstolos, eles buscaram destruir o escândalo da cruz que foi feito e preparado ali com a mensagem da ressurreição de Jesus Cristo. Gálatas, meus amados, é uma apologia, voltamos a falar aqui sobre apologética, a liberdade cristã contra toda forma de legalismo. E deixa muito claro que a salvação é pela graça de Deus, sendo nós salvos pela fé em Jesus Cristo. Gálatas 2,16, já falamos sobre isso. E o acréscimo, vamos dizer assim, para complementar essa aula, e o acréscimo de qualquer coisa, meus irmãos, que seja como condição para a salvação, descaracteriza totalmente o cristianismo revelado no Novo Testamento, que os judeus não reconhecem. Amém? Eles não reconhecem o Novo Testamento. Amados, existe entre tantas outras coisas uma confissão de fé que os judeus fazem, só para vocês terem base de como é diferente a nossa relação com a relação deles com Deus. Existe essa confissão de fé, eles fazem essa confissão 3 vezes por dia. Eles falam Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ela está lá em Deuteronômio 6, no versículo 4, e significa: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Mas nós, meus irmãos, nós não fomos obrigados a seguir este padrão deles. Nós não fomos obrigados a fazer isso 3 vezes por dia, 5 vezes. Não, nós precisamos ter comunhão com Deus. Nem tampouco, meus amados, nos foi exigido a circuncisão, não foi nos exigido a guarda do sábado, a observação do Keshirut, que é o lidar com os alimentos, o uso do kippar, o uso do talit, o uso do shofar, ou nenhuma outra prática judaica ou qualquer outra em nossa liturgia. Irmãos, o cristianismo é supracultural, e vamos entender um pouco isso. O cristianismo, meus amados, por ser supracultural, significa que ele é algo que está acima da cultura e que ele não permite ser influenciado por ela. Ok? Ficou claro? Não vou nem falar de novo, tá ok? Então é isso. E entendam também, meus amados, que é transcultural. Então é supracultural, como nós já falamos, ou seja, ele não pode, não permite ser influenciado pela cultura, e como supracultural, ele se adapta a qualquer cultura, sem o menor viés de tentar influenciá-la. Ele não influencia. Se é costume dos africanos cultuarem a Deus daquela maneira ali, então é cultura deles, mas não é assim. Entendam, não é eu cultuar a Deus do jeito que eu quero, não. É um costume cultural. Ok? Então entendam isso. Não é eu, de repente, agora vou virar cambalhota, pular, bater a cabeça na parede. Não, não é dessa maneira. É um costume cultural. Então nós precisamos entender bem isso. Eu estou sendo o mais direto possível. Estou deixando bem simples essa aula para que todos possam entender. Você não faz o que você quer. Você não pode ter o seu entendimento, não. Tem que ser alguma coisa cultural, alguma coisa que vocês vivem. Os costumes de uma nação, elas não vão mudar, a não ser pela relação com Cristo. Cristo, ele vai trazer a sua palavra para você, e você, entendendo a sua palavra, você pode mudar com relação a isso. Sim, mas ele não entra ali quebrando tudo e destruindo a sua relação com a religião, conforme ele fez no templo. Lá ele estava lutando, meus amados, mas contra pecadores e não contra costumes. Ali eram pessoas que estavam trazendo dano à população que ia lá para adorar a Deus, né?
É dessa maneira. Então, nós precisamos entender, meus amados, conforme por 1 Coríntios 7,18, que o judeu, ele se converte ao cristianismo. Então, ele se convertendo ao cristianismo, ele não vai precisar mudar a sua tradição e nem a sua cultura, porque o cristianismo visa o ser humano, que fique claro para vocês, oferecendo uma nova vida em Cristo e a cada um que crer. Ok? A cada um que crer. E assim ele passa a ter fé e aí ele vai se santificar. Esta é a liberdade que ele nos dá. Não importa, meus amados, se nós somos judeus, gentios ou se nós somos cristãos, porque existem religiões que se dizem cristãs por aí que ainda não foram tocados por Jesus Cristo, eles não reconhecem o Evangelho de Cristo da maneira como nós hoje já entendemos. Amém? Irmãos, nós precisamos aprender que as diferenças entre essas duas religiões não impede que nós sejamos irmãos. Vejam que eu falei entre essas duas religiões, porque existem outras religiões, mormonismo, islamismo, entre outras aí, que nós não chegamos ainda, nós veremos. Cada aula que nós estamos tendo e que nós daremos falará sobre um tipo de heresia, meus amados. Havendo aula aí que nós poderemos falar sobre duas. Então, meus irmãos, nós cremos no mesmo Deus, a nossa origem está neles, através de Cristo. E conforme eles aceitam a Cristo de todo o coração como nós, eles serão salvos. Os costumes são deles, não são pecados. O pecado está em achar que aquelas coisas são necessárias para salvar além do Cristo. Entendam, amados, que o mundo aceita bem todas as religiões. Nós precisamos entender isso. Ela só não aceita o Evangelho, porque o Evangelho exige mudança de vida. Então, o mundo aí aceita qualquer religião. Não precisa mudar de vida, pode continuar na farra, na bagunça. Então, o Evangelho ele não é bem aceito por isso. Ele exige mudança de vida. É impossível viver para Deus sem morrer para o mundo. Esta é a liberdade que Deus nos dá. Ou seja, existem regras. Existem regras. Tá? Ordem e decência. Meus amados, existem regras que nós precisamos cumprir pelo amor a Deus. Nós conhecemos a palavra e passamos a vivê-la. Mas o que fazem muitos hoje é banalizar a fé. Estão banalizando a fé. O pessoal está transformando a fé em uma bagunça. Né? Lembre-se que o que toca a Deus é o nosso coração, a nossa sinceridade, e não o uso de coisas, objetos, rituais ou costumes. Nada pode ser utilizado como meio de acesso a Deus, exceto a fé, a entrega verdadeira, a oração e a santificação. Portanto, que cada um, meu amado, fique com a sua vocação, a vocação em que foi chamado. Está lá em 1 Coríntios 7, de 18 a 20. Que cada um fique com a vocação em que foi chamado. A fé, irmãos, não anula a obediência, não se esqueçam disso. Ela a confirma, mas não pela necessidade da salvação, mas sim pelo amor no relacionamento, pela comunhão no relacionamento, pela sinceridade, meus amados. Então nós obedecemos pelo amor. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Se qualquer um tiver dúvidas, podem perguntar, tanto aqui nos comentários, como também no WhatsApp, nós estamos à disposição. Que Deus abençoe a todos e tenham todos uma semana maravilhosa na presença do Senhor.